Tiago, nesse intuito, a gente tem observado que alguma coisa tem ficado na mesa aí, né? O que pelos dados de vocês e a CCGL e a RTC tem uma atuação muito significativa e muito grande, né, para esses dados, quanto que está ficando na mesa de produtividade aí, Tiago? Por um mau posicionamento de cultivar, o que a gente está deixando de produzir, o que o produtor está deixando de colher aí por um posicionamento muitas vezes equivocado ou pelo menos não planejado, né? Bom, isso aí é como a gente faz desse trabalho que a gente tem dentro da rede técnica, né? Nós temos um experimento principal que a gente vem conduzindo há 4 safras, que é um experimento que foi definido estrategicamente dentro de um conselho técnico das cooperativas, e a gente faz esse experimento de validação em 8 locais, vem dando uma média de 8 locais no estado. Que a gente tem aí de 15 a 20 cultivares, que elas são semeadas nesses 8 locais, né, em 4 épocas de semeadura. Então, imagine, o que são esses 15 a 20 cultivares? São cultivares que têm uma boa representatividade de área semeada no estado, de grupos de maturação bem precoce, um grupo de maturação 4.9 ao 6.6, essa é a amplitude de ciclo, semeaduras entre 15 a 25 de outubro, uma janela de semeadura que fica entre 1 a 10 de novembro, sempre depende do ano, mas fica nessa faixa, uma terceira janela de semeadura no final de novembro e uma quarta época de semeadura dentro do mês de dezembro. Então, essa é a amplitude de época nesses outros locais. Quando a gente começa a analisar os resultados, né, tem 2 pontos. Quando eu olho só cultivar dentro de uma época, eu tenho diferenças do melhor resultado para o pior, que chegam a 40%. Tem dado uma média aí de até 40%. Então, o que eu posso dizer? O produtor está errando, que turma em que está errando, está acertando. Eu não sei que nível de posicionamento que o produtor está fazendo, mas ele pode estar tanto acertando como ele pode estar nessa turma, que nos preocupa se ele estivesse na turma de posicionamento dessa época que perdeu 40%. E essa reflexão que a gente traz, né? Quando o assunto é cultivar, pessoal, a gente realmente, o que a gente tem que tentar olhar? Nós temos que diminuir o nosso erro. Acertar o olho da mosca realmente não é fácil, a gente vai conversar bastante sobre isso, e os gatilhos que nós temos para tanto acerto quanto para erro, né? Mas o primeiro ponto é que a tua pergunta do quanto que fica na mesa pode ficar 40%. Em anos, por exemplo, que são mais secos, quando é seco, eu falo com déficit hídrico severo, de produtividades de 10, 15 sacos por hectare, esse número impacta mais, porque eu estou falando em um dobro de produção. Eu não consigo, se eu falar em porcentagem, ele sai lá, ele passa a ser uma produtividade de 12 e vai para 40 sacos, entende? E aí não estou mais falando em porcentagem, estou falando em quase 2 vezes e meia um valor. Então é isso que pode ficar na mesa. E é isso olhando o cultivar. Ainda tem o peso da época de semeadura. Às vezes eu atraso por 10 dias de antecipação ou de atraso, o peso da época de semeadura ele está nos impactando aí em 10, 12 sacos por hectare, os mesmos cultivares. Semeados 10 dias depois ou 10 dias antes, o patamar produtivo, por causa de simples 10 dias, muda em 10 a 12 sacos, é 15 sacos. Então é isso que a gente precisa entender. E aí cada ano isso muda. Depois a gente vai falar, por isso que entender fenômenos climáticos vai ser importante. Quando eu tenho El Niño, eu tenho uma influência. Quando é Laninha, eu tenho uma outra influência. Anos de neutralidade, eu tenho uma influência. Só que o detalhe é, isso influencia, né? Mas às vezes não se repete de um ano para o outro. E aí aonde está o gatilho de perda? Tem que ter muito cuidado com o retrovisor da última safra. Ou, quando eu olho para o mundo de cultivar, aquelas conversas jogando bocha lá com o canastro, ou entre amigos no bar. Fui muito bem esse ano com o cultivar. Maravilha, tá. Mas por que deu certo esse cultivar nessa safra? Aí, às vezes, tu pega aquela informação do cultivar, foi muito produtivo, tu quer replicar na tua propriedade no outro ano, e aí o resultado pode ser diferente. A tua propriedade, o solo é diferente, o clima pode ser diferente, e aí entra um gatilho importante, Felipe.